é verdade. Eu continuo aqui, só que agora é geografia. Já estamos Beleza. gravando. 2013 e 17, tá ok. Página de... Isso, até 207. Página 223, livro de geografia, tá bem agora? Qual é a página? 223. Pronto, já abri o livro nessa página. Só abrir aqui o diário de geografia. Dia 30, vamos lá. Sexto ano B. Ana Cecília, chegou mais gente, né? Ana Cecília está presente. Raica Pinheiro, se encontra? Não. Damile, está presente. Maiane também, Gabriel. João Pedro Cavalcante. Letícia Borges. Márcio da Silva, ele chegou por aqui? Márcio da Silva, não. Clarissa, Letícia Gomes, Miguel Ângelo está presente, a Nara chegou? Não. Nara É não chegou. geografia, esse livro. Página 223. Pedro Maciel, Ronald Eric, José Henrique e Juan Pablo. Vamos lá. Agora no A, tá certo? Dia 30. Ana Luísa. Ana Luísa não chegou. Yasmin Albuquerque. Tá presente. Raica Pinheiro. Raica Pinheiro não. Ashley Raica. Caio Henrique está presente. David e Ellen não estão presentes. João Vitor está aqui. Clara Cavalcante também. Isabelle Marques. Yasmin Silvestre. Mariana Vitória. Deixa eu ver se ela está aqui. Tá aqui. Monique também está presente. Nádia Vanessa não está. Samantha e Taimon. Pronto, estão presentes. Agora vamos lá. Página 223. A gente estava falando das massas de ar, certo? Tiago 13 é quem, então? Maria Luísa. Maria Luísa do... Ah, tá certo. Na verdade, da Isabelle eu pulei para Maria e Yasmin. Pronto, coloquei, tá bom? Bom, a gente estava falando das massas de ar. Vamos retomar do parágrafo final da página 222, tá certo? Porque assim como em história, a leitura vai ficar cortada e eu não acho legal. As massas de ar. Essas mudanças dependem do deslocamento das massas de ar, que nada mais são do que porções do ar atmosférico com diferentes características de umidade e temperatura, e que, ao se deslocarem junto com os ventos, podem provocar alterações nas regiões pelas quais passa. Por exemplo,
no litoral nordestino durante o outono e o inverno, a passagem de uma massa de ar fria, a polar atlântica, acarreta diminuição da temperatura e chuvas, pois ao entrar em contato com os ventos quentes e úmidos vindos do oceano, provoca condensação e vapor. De forma geral, as massas de ar carregam as características de temperatura e umidade das áreas onde foram formadas e podem levar essas características para outras regiões, provocando momentaneamente alterações na atmosfera. A gente está na página 223 agora. Ok. No primeiro parágrafo aqui. A climatologia identifica dois tipos de massas de ar. As oceânicas, que geralmente são úmidas, e as continentais, que normalmente são secas, aquelas que surgem sobre as áreas de densas florestas, porém fogem à regra, em virtude do vapor liberado pela cobertura verde. Ou seja, as massas de ar oceânicas vão ser úmidas, obviamente, em virtude da sua localização. Foram formadas nas regiões de oceano, então tem que ser úmido, né? Já as continentais são secas porque são formadas no continente, com exceção das massas de ar que se formam sobre as densas florestas, como por exemplo, até um certo tempo a Mata Atlântica, né, que está sendo devastada. No caso, sobre a floresta amazônica, por exemplo, como temos uma respiração da floresta bem densa, temos uma liberação enorme do vapor da água. Então, essa massa de ar formada numa zona florestal tende a ser mais úmida do que a maioria das massas de ar formadas em outras regiões do continente, que não são regiões florestais. Isso vai causar uma pequena mudança no tempo. Dependendo da região de onde passar, sim, né? Se ela se mover, ela vai carregar essas características de umidade e vai levar essas características para onde ela passar. Se ela se encontrar com a massa de ar mais quente, a gente vai ter essa troca de posições, aquele efeito de condensação que a gente viu do vapor da água em forma líquida, onde ele vai se precipitar e vai cair na forma de chuva. Próximo parágrafo. Sobre o território brasileiro, atuam 5 massas de ar. 4 são quentes, sendo 3 delas equatorial continental, equatorial atlântica e tropical atlântica. Esse M, claro que é massa, tá certo? MEC, massa, se você preferir massa de ar, equatorial continental, massa de ar equatorial atlântica, que é o MEA, e o MTA, massa de ar tropical atlântica. Quentes e úmidas, e uma tropical continental, MTC, quente e seca, e apenas uma é fria, que é a massa polar atlântica. Como a gente pode observar aqui, a massa equatorial continental se localiza na região amazônica, basicamente. A massa de ar tropical continental está aqui para o lado sul, centro-oeste, pegando aqui Mato Grosso. Massa de ar equatorial atlântica vem do norte da área norte oceânica para o norte do Brasil, pegando um pouquinho de nordeste. A massa tropical atlântica vem do Oceano Atlântico e a massa polar vem do Polo Sul. Oi? Qual é a página mesmo? Página 223, a gente tá.
Obrigado. Nós estamos no mapa, tá certo? Sendo que aqui do lado esquerdo se refere ao inverno e do lado direito temos o verão. Como nós podemos notar, a corrente de ar polar atlântica basicamente some no verão. Convém salientar que uma massa de ar, ao se deslocar de sua área de origem em direção a outras áreas, vai perdendo aos poucos suas características originais de temperatura e umidade e assumindo as características dessas novas áreas. Claro, é como você tirar um copo de água gelada, bem gelada mesmo, quase congelando, e você leva esse copo lá para da cozinha, certo? Passa da cozinha para o corredor, por exemplo, aí chega na sala com esse copo na mão e coloca esse copo lá na calçada. Aos poucos ele vai perder as suas características e vai aderir às características da nova área na qual ela se encontra. Na verdade, da geladeira até a porta de casa, ela foi perdendo essas características. Foi trocando temperatura, foi alterando a sua umidade, dentre outras características. É até um pouco óbvio falar isso, né? Correntes marítimas. Assim como as massas de ar, as águas oceânicas estão em constante circulação, deslocando-se entre os oceanos. Ao fazerem isso, elas conduzem as características climáticas do ponto de origem, influenciando também o clima da região que recebe sua atuação. As correntes marítimas podem ser quentes ou frias. Efeitos da corrente marítima de Humboldt. Massa de ar úmido, aqui na parte 1, precipitação na forma de chuva, massa de ar seco, aqui temos o deserto do Atacama e temos a Cordilheira dos Andes. Essa daqui é a corrente de ar fria no oceano, certo? Na costa oeste da América do Sul, a corrente de Humboldt, a mais fria do mundo, exerce uma enorme influência sobre o clima do Chile e do Peru, por ser rica em plâncton, micro-organismo que é base da cadeia alimentar marinha, servindo de alimentação para peixes. Essa corrente alimenta a indústria pesqueira dos dois países. O plâncton também, ele é o elemento no planeta Terra que mais produz oxigênio, certo? Muitos diziam, e na verdade algumas pessoas ainda acreditam nessa história que até certo ponto é verdadeira, mas não da maneira como é contada. Página 224, pessoal, a gente está abaixo dessa ilustração aqui. Sobre o fato de a Amazônia ser o pulmão do mundo. Porque as florestas transpiram bastante oxigênio, vamos dizer assim. Na verdade, não. Não é na floresta amazônica que temos a maior produção de... Peraí. Eu não acredito que ligaram o microfone. Deixa o microfone desligado quando eu estiver explicando, pessoal. Continuar. Muitos acreditam, ainda hoje, por falta de conhecimento até, que na floresta amazônica temos o pulmão do mundo, ou seja, a maior produção de oxigênio. Quando, na verdade, o oxigênio é produzido, a sua maior parte do oxigênio é produzido no oceano, certo? Mais precisamente nos corais, que até então acreditava-se que era produzido pelas algas. As algas eram o que mais produz oxigênio. Só que não é verdade. Quem mais produz oxigênio são os plânctons. Para ser mais preciso, o plâncton produz mais oxigênio do que ele consome, certo?
Então, é aqui, nesse micro-organismo, que temos o verdadeiro pulmão do mundo, o plâncton. Sabe aquele bichinho lá do Bob Esponja? Pois é, ele é o nosso herói, o plâncton. Ele é o vilão e herói ao mesmo tempo. Com certeza, ele é um anti-herói, né? Agora sim, terminei. Sobre esse assunto, alguém quer falar alguma coisa? Professor, eu não entendi, não havia entendido muito bem em relação às correntes marítimas. Como é, Taimo? Estou dizendo que eu não havia entendido muito bem em relação às correntes marítimas. Não entendeu a relação das correntes marítimas? Eu não entendi em relação às correntes marítimas. Ah, sim. Então vamos lá. Vamos retomar aqui essa leitura, certo? Basicamente, a gente vai entender o seguinte. Que as correntes marítimas, assim como as correntes de ar, as massas de ar, elas levam suas características de um lugar para o outro, certo? No caso aqui temos uma corrente fria que influencia no clima, né? No caso a corrente fria de Humboldt, ela influencia no clima do Peru e do Chile, certo? Também essa corrente ela é rica em plâncton. Só que aqui a gente já está falando de economia, certo? Porque se ela é rica em plâncton, muitos animais, muitos peixes vão se localizar nessa região para se alimentar desse plâncton. Se vai ter muito peixe lá, a pesca vai ser bem produtiva. Se vai ter muita pesca, vai ter muita venda. Se vai ter muita venda, estamos falando aqui do giro do comércio, que tem tudo a ver com geografia, certo? Vamos lá. Essa corrente alimenta a indústria pesqueira dos países. Essa corrente ela também interfere na formação do deserto mais seco do mundo, que é o Atacama, além de provocar suas neblinas e favorecer o processo de povoamento da região costeira devido à riqueza de nutrientes da água. Vamos aqui para o mapa, Taimon. Vamos prestar aqui atenção no seguinte. Que aqui você vai poder entender melhor as correntes marítimas. Na página 224, certo? Observe que essas correntes de setas, aliás, vermelhas, talvez pela mistura com azul você esteja vendo rosa, mas é vermelho, tá? As correntes vermelhas aqui são as quentes, certo? Essas correntes azuis são as correntes marítimas frias. E vamos prestar atenção naquela teoria que eu passei para vocês sobre a inclinação. A teoria de Darwin? Não, Caio, peraí. Isso não. Aquela teoria que eu falei para vocês sobre... Teoria não. Basicamente é uma lei. Quanto mais próximo você estiver... Não, também não. Calma. Vamos ter mais pressa para aprender. Quanto mais próximo estiver da linha do Equador, mais quente. Quanto mais distante você estiver da linha do Equador e, consequentemente, mais próximo dos polos, norte ou sul, você vai ter uma temperatura menor. Repare que as correntes marítimas frias se localizam aqui no polo sul, certo? E aqui no centro, vamos dizer assim, nessa faixa mais central, teremos as correntes marítimas mais quentes, também em virtude da sua localização geográfica. Claro, são as regiões que mais levam sol. E as regiões que estão mais distantes das regiões polares. E é bem aqui, deixa eu apresentar aqui, talvez seja interessante. Aqui. Ctrl 1. Aqui. Espero que esteja vendo aqui, deixe-me ver. Essa daqui é a corrente marítima fria de Humboldt. Ela é a mais fria do mundo, certo? Deixa eu deixar menorzinho aqui, pronto. Linha? Essa daqui. Peraí, Caio. É corrente, né? Corrente. É uma corrente marítima. Essa corrente aqui... Desliga o microfone, tá? Essa corrente aqui é ela que tem influência nessa região do deserto do Atacama, que se localiza aqui, certo? Influencia diretamente o
clima dessa região, essa corrente fria. Não, corrente Humboldt. É esse nomezinho aqui, filho. Certo? E aqui a gente tem, nessas regiões aqui, as trocas de temperaturas. Uma corrente vai perdendo suas características frias e ganhando características quentes. Vai perdendo seu clima polar e ganhando características mais tropicais. Que é basicamente o mesmo que acontece com as correntes de ar. Resumindo, massas de ar e correntes marítimas, elas vão de um lugar para o outro, levando suas características, influenciando no clima, tá? No clima de outras regiões e vai perdendo também suas características ao longo do percurso, certo? Entendeu um pouco melhor agora, Thay? Entendi, só não compreendo o motivo pelo qual as massas não, as correntes marítimas afetam no clima. Porque as massas marítimas afetam o clima. Vamos lá. Se eu tenho uma corrente de uma massa de ar formada numa região oceânica quente, eu vou ter uma corrente, mas ainda assim ela vai ser mais fria do que a corrente do que as massas de ar formadas na região continental. Agora vamos lá. Eu tenho aqui uma corrente marítima que é fria. Dessa corrente marítima eu vou ter uma alta umidade, certo? Vai ser uma massa de ar que vai se originar dela bem úmida. Consequentemente, eu vou ter um clima, um ar atmosférico mais úmido, mais frio, porque esse ar atmosférico tem influência dessa massa de ar que foi formada sobre uma corrente marítima fria. Basicamente isso. Em outras regiões eu tenho um ar atmosférico não tão úmido quanto o outro, porque ele se formou numa corrente de ar, numa corrente marítima, sobre uma corrente marítima, e dessa corrente marítima se originou uma massa de ar que não é tão fria quanto essa massa de ar que se formou sobre outra corrente marítima. Entendeu melhor agora da influência da corrente marítima com o clima? Sim, então ele também está um pouco relacionado com, por exemplo, aquele processo hidrológico, se não me engano, né? Isso, a gente pode fazer relação com aquele ciclo da água. Vamos lá, vamos continuar. Proximidade e distância do mar, maritimidade e continentalidade. O mar e a terra, continente e ilhas, se aquecem de forma desigual. Porque as águas se aquecem e se resfriam mais lentamente que a superfície sólida. Quando você tomar banho no mar à noite, notará que a água estará quente. Aquilo que eu falei, o calor específico. A água passa o dia levando sol, temperatura subiu, chegou bem aqui, parou de levar sol porque anoiteceu, mas a água vai se manter nessa temperatura e vai diminuir lentamente. A água tem um calor específico. O metal tem um calor específico, você aquece ali um pouquinho. Eu sei que quase todo mundo já fez isso. Pegou algum utensílio de cozinha, pôs ali no fogo do fogão. Não façam isso, tá? E tirou. E ele esquenta e demora um certo tempo para esfriar. Outros materiais levam menos tempo para aquecer. Por exemplo, papel. Aquece que entra em combustão assim. Tem um calor específico diferente. O mesmo acontece com a água. Portanto, as áreas afastadas do oceano sofrem o efeito da continentalidade, isto é, absorvem e perdem calor muito rapidamente, sofrendo grande variação de temperatura. Por outro lado, as áreas próximas do oceano sofrem o efeito de maritimidade, pois possuem temperaturas que pouco variam ao longo do dia. Damos a essa variação de temperatura entre os dias e noites e ao longo do ano o nome de amplitude térmica. Amplitude de amplo térmica de temperatura. Portanto,
quanto maior a distância de um lugar em relação ao mar, maior a diferença entre a temperatura do dia e da noite. Em geral, os dias são mais quentes e as noites são mais frias. Engraçado, aqui não é perto, aqui é muito longe do mar, mas aqui não tem essa diferença. Aqui o dia é quente e a noite é quente também. O Professor, ventilador... Oi. só tentando ver. Então quer dizer que, por exemplo, a água passa o dia pegando sol na praia, por exemplo. E quando ela está à noite, ela está quente, porque ela foi esquentada o dia todo. Ela vai perdendo lentamente a sua temperatura, a temperatura vai baixando. Isso acontece, e isso vice-versa, né? Peraí, eu não estou entendendo. Se afasta um pouquinho do microfone, tá? Eu tenho a impressão que você está falando assim, muito em cima do microfone, aí fica batendo o ar. Se eu estiver enganado, me desculpe, mas se afasta um pouquinho para eu entender. Taimon? É porque assim, se eu falar muito próximo do microfone, você vai ouvir esse chiado de voz. Aí é mais ou menos isso que eu fico escutando quando você fala. Eu tenho a impressão de que você está bem perto do microfone. Aí eu estou pedindo para você se afastar, que é para o vento da sua... Eu não sei de que é que você está rindo, José Henrique. É para você se afastar para não bater o ar da sua fala no microfone. Eu tô falando sério mesmo. Portanto, quanto maior a... Como eu já li aqui, né? No caso eu já havia lido. Quanto maior a distância de um lugar em relação ao mar, maior a diferença entre a temperatura do dia e da noite. Em geral, os dias são quentes e as noites são frias. Você perceberá isso quando visitar alguma cidade do sertão nordestino, assim como Brasília e outras cidades da região centro-oeste. Vegetação e temperatura. A cobertura vegetal, que se distribui de forma desigual sobre a superfície da Terra, influencia o clima de duas formas diferentes. Em áreas com muitas árvores, o contato dos raios solares com o solo é menor, portanto, a irradiação solar é menor. Com isso, os solos tornam-se menos quentes que nas áreas com vegetação mais rala, pois estas possuem menor sombreamento e, portanto, uma taxa de radiação mais elevada. Retirando água do subsolo pelas suas raízes e lançando parte desta como vapor para a atmosfera por suas folhas, as formações vegetais podem contribuir ao somar-se ao vapor liberado pelos mares, lagos e rios para aumentar a umidade, dando origem às massas de ar úmidas. Então, aqui, também respondendo, somando aquela resposta que eu lhe dei, Taimon, com a progressão aqui do texto, nós temos vários elementos, certo, que promovem a umidade elevada do ar. Essa umidade elevada, obviamente, cria as massas de ar úmidas. As massas continentais que são frias. Por quê? Porque ela se soma à massa de ar vinda das regiões oceânicas com a massa de ar que teve origem nas áreas florestais, que são frias, certo? Então você junta isso e você tem uma massa de ar bem fria. Agora, por exemplo, se essa massa de ar se formou a partir de uma corrente marítima quente, então ela não vai ser tão fria como poderia ser se tivesse sido formada a partir de uma corrente marítima fria, obviamente, vinda das regiões polares. Portanto, uma floresta mais densa, com mais árvores, retém mais calor no ambiente e sua evapotranspiração é capaz de aumentar
a umidade relativa do ar, intensificando as nuvens e chuvas na região, como na Amazônia. As áreas de pouca vegetação têm menor capacidade de retenção do calor e evapotranspiração, como na Caatinga. Formação do vento e das brisas. O vento, que tem o poder de modelar a superfície terrestre, é o ar atmosférico em movimento. A região receptora de ventos é chamada de área ciclonal. E a região dispersora dos ventos é denominada área anticiclonal. Marquem esse segundo parágrafo aqui, de a região até a área anticiclonal, certo? Podem marcar. Até onde, professor, que não deu pra ver direito? É na página 226. Deixa eu colocar aqui para você. Quase que eu desligo. Sim, Só para marcar isso professor. aqui, ó. Só para marcar isso aqui, tá? Essa partezinha aqui. Ah, marquei. Marquei o parágrafo inteiro. Pronto, todo mundo marcou? Sim. Então, bora lá. Qual página, né? Página 226, Caio. Ah, tá. Tô na página errada. Mas como é que tu marcou o texto na página errada se esse texto só tem aqui? Ainda não marquei. Ah, página 206, tá? Onde é que eu estava? Aqui. Dessa forma, temos o princípio da circulação dos ventos, ou seja, seu deslocamento se dá das áreas de alta pressão para as áreas de baixa pressão. Os ventos são formados de acordo com as diferenças barométricas da Terra. Barométrico tem a ver com o quê, hein? O barômetro, que é um instrumento que mede o quê? Vamos lá, pessoal. A gente viu, o barômetro é um instrumento usado para medir alguma coisa. Para medir temperatura, para medir velocidade, para medir o quê? Ah, corrente? Pressão Pressão. Pressão o quê? atmosférica. Pressão atmosférica. Muito bem. No caso, vamos retomar aqui. Os ventos são formados de acordo com as diferenças barométricas da Terra, ou seja, com as diferenças, com as variações de pressão atmosférica, tanto em escala global como em escala local. Para que aconteçam fortes rajadas de vento, aliás, é necessária a existência de grandes diferenças de pressão atmosférica na região. Brisa marítima e terrestre. Em regiões costeiras, há uma variação. Professor Daniel Damili. A internet dela caiu, foi? Deixa eu só ver aqui quantos estão presentes. Por que a internet dela caiu e a do resto não? Mas tudo bem. Deixa eu ajeitar essa câmera aqui. Em regiões costeiras, há uma variação constante da temperatura e pressão, desencadeando mudanças na direção dos ventos. Sabendo que os ventos se originam em zonas de alta pressão atmosférica e que esses locais se caracterizam por apresentar baixas temperaturas, compreende-se o fenômeno de ventos locais
também denominados como brisas. Em regiões de temperaturas elevadas, durante o dia, os ventos se deslocam do mar em direção ao continente. Esse é o movimento conhecido por brisa marítima. Isso ocorre devido ao aquecimento rápido da faixa de praia, reduzindo, consequentemente, a pressão atmosférica do local. Enquanto isso, no mar, as temperaturas permanecem menores, o que provoca uma elevação da temperatura, tornando a área uma zona anticiclonal, ou seja, dispersora de ventos. Já no turno da noite, o fenômeno se inverte. A faixa de areia da praia esfria, ampliando a pressão atmosférica e tornando-se uma área dispersora de ventos, visto que o mar se mantém aquecido devido ao longo do processo de exposição aos raios solares durante todo o dia. Dessa forma, o fenômeno fica conhecido como brisa terrestre, devido ao direcionamento dos ventos em direção ao mar. Não tem muita complicação aqui, pessoal, porque o fenômeno é o seguinte: brisa marítima do mar para o continente, brisa terrestre do continente para o mar. É um pouco mais fácil do que parece, né? Eu até poderia pedir para vocês marcarem esses 2 parágrafos, mas é muita coisa. Você apenas entenda isso. A brisa marítima é aquela que se origina no mar, do mar para o continente, e a brisa terrestre é do continente para o mar. Pronto, você compreendeu esses 2, 3 parágrafos nessa frase. E aqui a gente vai ter o fenômeno dado em ilustração aqui também. Lembrando, o fenômeno da brisa marítima, ele é característico do período do dia, certo? O fenômeno da brisa terrestre em relação ao mar, ele é característico do período da noite, certo? Onde você tem maior pressão na Terra e menor temperatura na Terra. E no caso, você vai ter maior temperatura no mar e menor pressão no mar. Como se a pressão aqui na Terra estivesse grande e expulsasse o vento, formasse essa rajada. A pressão no mar é menor, o que permite a entrada desses ventos. Professor, brisa marítima é do mar para o continente, né? Brisa terrestre contrária. Isso. Brisa marítima é característica do dia, brisa terrestre é característica da noite. Tudo a ver com aquela questão do calor específico que eu havia falado para vocês. Eu acho que já tem umas 3 aulas, algo assim. Bom, sobre as atividades que também ficam para terça-feira, né? A gente vai ter essas 6 questões até a página 230, tá bem? São fáceis, não é muito complicado. Olha, a terceira questão é uma brincadeirinha de encontrar palavras no caça-palavras, tá? Essa daqui tá bem fácil, tá? E ainda tem questões objetivas, como é o caso da quinta. Já fica melhorzinho para vocês, certo? Bom, eu vou encerrar nossa aula de geografia por aqui também, certo? Deixa eu só dar aquele confere na frequência. Pelo jeito... Não, acho que eu não pus a presença da Nara. Nara, aqui, pronto. Deixa eu ver se tem mais alguém. Coloquei Pedro, Marcel, coloquei também. Coloquei. Deixa eu ver. Coloquei de todo mundo. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. A gente se vê daqui 40 minutos. Tchau. Não, a gente se vê depois do intervalo. Daqui a 55 minutos, né? Até mais, pessoal. Tchau, professor. Tchau, meus queridos. Naruto morreu. Que triste. Mas aí você viu minha nova foto de perfil? Me mande sua foto. Hã? Me manda sua foto.